Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí encontrando você nesse momento, que você esteja bem, mesmo nesse período de pandemia, nesse momento de isolamento social, que a gente possa estar bem, que o nosso Senhor Jesus esteja te fortalecendo, te dando ânimo para que você possa, nesse período difícil, passar. E a gente fica nessa expectativa de que vai passar. Bom, você que está com a gente aí, e vem esse período, a gente está tendo. Você que vem nesse período aí com a gente. Bom, resolvidos os problemas técnicos, agora nós vamos, de fato, ao que é importante. E o que é importante é justamente a questão de estarmos aqui conversando sobre o Evangelho. E nesse período que a gente está passando aqui, há um espaço muito grande para reflexão, para a gente refletir sobre muita coisa e refletir sobre a vida, sobre os valores que nós cremos, que nós defendemos, refletirmos sobre a questão da sociedade. São tantos assuntos que nós podemos utilizar desse tempo que a gente tem forçado dentro de nossas casas. São tantos assuntos que a gente pode refletir. E um dos assuntos que eu vim refletindo foi a respeito do caminho que seguimos, o caminho que fazemos a opção de seguir. A opção que fazemos, as opções que fazemos, as nossas opções. Estou aqui no ar com o Israel Dutra. Muito obrigado, meu querido. Também a irmã Ilza,
Paz do Senhor. Amém, minha irmã. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Estão aqui com a gente. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp, deixar sua mensagem de voz, sua mensagem de texto, a gente vai colocar aqui no ar. Você pode deixar aqui a tua mensagem, para você poder participar, mandar um alô para a tua comunidade, para a cidade que você está falando, o estado que você está falando. Bom, e aí a gente reflete sobre os caminhos e o mais importante de todo, o caminho que a gente opta, escolhe, o caminho que a gente deve seguir. E aqui quando a gente se depara com a palavra, o Evangelho, você vai lá em João, simples assim, vai lá em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, você lê todo o capítulo 14, mas há um versículo que ele sintetiza o que Jesus Cristo fala nesse capítulo e sintetiza também, ele define o que é caminho. Ele nos dá um norte do que é caminho. Esse versículo 6 do capítulo 14 do livro de João. Ele diz assim, veja só que interessante que é dito aqui. Respondeu-lhe Jesus. Jesus está respondendo a Tomé. Tomé, no verso 5, diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Tomé faz essa indagação para Jesus. Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Dentro da limitação nossa, capacidade de entender as coisas, nós nos perdemos nas coisas terrenas, assim como Nicodemos, e quanto mais nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Nós não entendemos por muitas e muitas e muitas e muitas vezes sobre coisas do nosso mundo, do que lidamos todos os dias. Imagine sobre as coisas de Deus. E na mesma situação encontra-se Tomé. Ele pergunta para Jesus, Senhor, a gente não sabe para onde tu vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus Cristo vai e responde aqui no verso 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que Jesus quis dizer nesse versículo? Ele diz, eu sou o caminho. Mas o eu sou o caminho não está apenas implícito ou explicitando a questão de eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas é muito mais abrangente. Quando Jesus falou que ele era o caminho, ele está dizendo da forma de aplicar, de viver, de conduzir a sua vida. E viver, conduzir a sua vida aos modos de Jesus, é justamente aplicar os seus ensinamentos no seu cotidiano. É aplicar, é viver, é praticar o Evangelho. É isso aqui que Jesus está falando. É você praticar, viver e aplicar o Evangelho em todas as áreas da tua vida. Jesus Cristo, quando ele andou entre nós,
você pega os relatos no Evangelho, você vê que Jesus ele bate de frente com tudo aquilo que era sistemático. Os fariseus tinham um entendimento, era sistemático. Eles conceituavam Deus, determinavam o que Deus fazia ou não fazia. Eles entendiam que eram representantes de Deus aqui na terra e, sendo como tal, como representantes, eles respondiam pelo próprio Deus. E da mesma forma nos dias de hoje, os representantes espirituais, os representantes de Deus, os líderes espirituais do nosso tempo, por muitas vezes têm se colocado como a voz de Deus aqui na terra, interlocutores, agentes de Deus. É meu agente. É como se Deus dissesse assim, esse aqui, fulano é o meu agente. Fulano é meu agente. É como se fosse isso. Fulano é o meu agente. Ele responde por tudo. Ele responde. O que ele disser, eu assino embaixo. É como se fosse isso. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. É muito além disso. Deus não precisa de um representante. Deus ele não necessita de um representante aqui na terra. Ele já deixou o Evangelho para responder e para falar. É a voz dele está aqui. E aí, nos dias de hoje, os fariseus de nosso tempo, os doutores da lei, os detentores do entendimento teológico, escatológico, o que eles têm feito é ludibriar por interesse próprio. E o caminho que é Jesus Cristo, o caminho que é Jesus, e o que Jesus, ensinamentos de Jesus e a aplicação desses ensinamentos na nossa vida, a aplicação no nosso viver, na nossa forma de agir, de pensar. Esses ensinamentos, eles são escondidos ou são modificados, porque é necessário manter-se o esquema, o sistema religioso. Porque quando nós começamos a conhecer Jesus e entender este caminho, que é Jesus Cristo, e a sua forma de aplicar, de viver, o Evangelho, os seus ensinamentos, esta forma verdadeira, este caminho chamado Jesus Cristo, ele inviabiliza tudo aquilo que conhecemos como religiosidade. A religiosidade, ela corrompe. Porque a religiosidade, ela está presa. Ela está amarrada em conceitos humanos. Conceitos humanos sobre Deus. Pessoas
que querem conceituar Deus, delimitar o campo de ação de Deus. Até onde Deus vai? Deus vai até aqui. Deus olha assim. Deus vê desse jeito. Isso aqui Deus admite, isso Deus não admite. E isso tudo é religiosidade. Mas quando você começa a ler as Escrituras, em especial o Evangelho, e começa a trazer isso para dentro do teu coração, aplicar isso em teu coração, na tua vida, você começa a aplicar, começa a viver o Evangelho. Você começa a ter os seus olhos abertos. Aí você entende quando Jesus diz, eu sou o caminho. É considerar aquilo que Jesus considera. É entender e aceitar aquilo que Jesus pondera, aquilo que Jesus afirma. É aceitar o que Jesus afirma. Aí você começa a andar conforme Jesus nos ensina. Você é verdadeiramente livre. Porque você sabe que você pertence a Jesus Cristo. Que embora as adversidades, as aflições desse tempo venham cada vez mais serem constantes e intensas em grau e reincidência, você tem paz. Porque você entende que tudo isso aqui que nos envolve é passageiro. Tudo que está aqui ao nosso redor, por mais constante que seja, por mais intenso e mais doloroso que seja, é passageiro. E a diferença entre aqueles que entendem que Jesus é o caminho e entende o significado desse caminho, o que significa andar neste caminho, as pessoas que compreendem isso são pessoas que não são vazias, porque as pessoas que estão na superficialidade da religiosidade, essas pessoas, elas são vazias. São pessoas sem alma. Elas não têm a essência. É vazia, escura, é trevas. Jesus classifica essas pessoas como sepulcros caiados. Dentro são trevas. É podridão, é escuridão, é vazio. Não há nada que aproveitável, aceitável. As pessoas, quando elas são vazias, elas sempre se preocupam com o estereótipo, com o externo, com o que está na crosta. Elas não se preocupam com o que está dentro. Porque as pessoas que entendem e andam no caminho do Senhor Jesus Cristo e compreendem isso e vivem isso em suas vidas, essas pessoas, elas têm algo dentro de si. Elas não são pessoas vazias, não são pessoas... São pessoas que têm luz. São pessoas que fazem diferença. Pessoas vazias, elas podem estar bem
aparentemente, e estar mal aqui dentro, porque são vazias. São pessoas vazias. Ela tem tudo o que precisa, tudo que ela deseja. Tudo que precisa não, tudo que ela deseja. Ela tem tudo que ela deseja. Que os olhos dela venham cobiçar, ela tem. Mas são pessoas vazias. E tem aquelas pessoas que não têm o que desejam. Que não possuem bens. São pessoas humildes, pessoas simples, mas que são pessoas cheias, pessoas com densidade, com intensidade. São pessoas acesas, pessoas que têm vida. E tudo isso resume-se no Espírito. Está no Espírito. São pessoas que têm o Espírito de Deus. São cheias do Espírito de Deus. A luz. Há uma alegria, há uma confiança inexplicável que chama-se fé. Aí Jesus responde, diz, eu sou o caminho. Ou seja, viva como eu te ensinei a viver. Viva, viva. É um caminho estreito, é difícil. Nós vamos esbarrar, é estreito porque nós vamos esbarrar em muitas coisas. Vamos esbarrar na religiosidade, vamos esbarrar com a corrupção, vamos esbarrar com a mentira, vamos esbarrar com a violência, vamos esbarrar com o julgamento. Vamos esbarrar com este mundo o tempo todo. Nós vamos confrontar. É isso aqui. As nossas vidas, aqueles que caminham conforme o caminho que Jesus Cristo nos propõe, são pessoas que ao tempo todo se esbarrando, confrontando o próprio mundo, porque andam contra a corrente deste mundo. Ele anda no sentido contrário. E cada vez mais, quanto mais você conhece Jesus e quanto mais você, nesse conhecimento, você aceita Jesus, aceita os ensinamentos e traz para dentro de você e aplica no teu coração. Quanto mais você faz isso, quanto mais você traz Jesus para dentro de você, mais você é preenchido. Mais você vive sentindo a presença. Mais você entende e passa a confiar mais. Mais você se desprende. Você verdadeiramente é livre, porque você não está preso. Você não está preso. Você verdadeiramente é livre. Você recebe a capacidade de enxergar além da casca. Você começa a ter os teus olhos abertos e enxergar a glória de Deus, o agir de Deus,
Você enxerga o agir de Deus na tua vida. Você reconhece o agir de Deus na tua vida. Você reconhece a presença de Deus nos fatos da vida. E esse reconhecimento só é possível àqueles que estão no caminho, que estão nesse caminho estreito, difícil. Só reconhece quem está neste caminho de Jesus Cristo, proposto por Jesus. E você vive uma vida agradável a Deus, não porque você é capaz, mas porque você se entregou. Você aceitou, se submete a este caminho. Sim, eu vou me esforçar. Eu não vou desistir deste caminho. Eu vou me esforçar. Eu vou me propor a andar neste caminho estreito. Mesmo que me acusem, mesmo que me persigam, mesmo que me agridam, que levantem falso testemunho contra mim, que me apedrejem, que tirem a minha vida até. Mas eu não vou deixar de me submeter a este caminho chamado Jesus. E isso é algo que não é fácil. Jesus Cristo fala sobre isso. Ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, vai ter dificuldade. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, ou seja, não desista. Não se abata por causa disso, não desista. Mantenha-se firme, tenha bom ânimo. Permaneça firme. É isso aqui. É isso aqui. É o Evangelho. É o viver é o viver segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É estar liberto dos grilhões doutrinários, do besteirol. É estar livre de tudo isso, do jugo, da religiosidade dos religiosos, dos novos fariseus do nosso tempo. É estar liberto disso. Jesus disse assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que nós temos que fazer é pegar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo, que é o caminho, é pegar, adotar esses ensinamentos de forma prática, aplicar, é diário, é contínuo. E isso nós temos que repetir todo o tempo, para que fique bem fixado no nosso coração, para que a gente possa guardar em nosso coração, reter em nosso coração. E para que isso seja possível, é necessário que a gente repita essa mensagem do Evangelho. Olha, o caminho é Cristo, e o caminho que Jesus Cristo ensinou é esse aqui. Este é o caminho é dessa forma. E tem que ser incansável. Eu não posso
eu não posso calar a minha voz. Eu não posso desistir de pregar sobre este evangelho, sobre este caminho, sobre Jesus. Eu não posso desistir. Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo com sistemáticas teológicas. Eu não posso perder tempo com isso, porque é perca de tempo. Porque quando eu me sistematizo, eu me privo da liberdade em Cristo. Eu me privo de uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu me detenho no caminho proposto por Jesus. Eu tenho que entender isso. A minha mente, ela tem que ser aberta. Aberta pelo Espírito Santo de Deus. Aberta por esta chave que chama-se Jesus. Jesus Cristo é a chave teológica. É o que abre o meu entendimento. Jesus é quem abre o meu entendimento. É quem me dá o entendimento. Jesus Cristo, Ele me dá a direção. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que me ouvir. Vocês têm que me ouvir, senão vocês não vão chegar ao Pai. Vocês têm que me aceitar. Aceitar o que eu estou dizendo. E aceitar significa aplicar na vida. Porque senão não chega ao Pai. Não adianta eu seguir nada. Não adianta eu seguir religião ou religioso, entendimento religioso, ou seja, a religiosidade. Não adianta se eu não estou em Cristo e Cristo não está em mim. Se eu não estou andando no caminho que é Jesus e Jesus Cristo está em mim. Porque se Jesus não estiver em mim, eu sou um ser vazio. Se eu estiver preso na religiosidade, eu sou um sepulcro caiado. É só superfície, é só casca. Dentro, na verdade, eu continuo a mesma coisa. Ou seja, nada. Estou vazio. Porque eu estou preocupado com a religiosidade. Estou preocupado com os dogmas religiosos, com os entendimentos, com as doutrinas, com as denominações. E tudo isso é superficial. Tudo isso é casca. Jesus fala isso, olha, vocês são sepulcros caiados. Por fora está tudo pintadinho, bonitinho. Mas dentro é podridão, continua a mesma porcaria. E até pior. Porque estão se escondendo. Estão sendo hipócritas. Estão se escondendo atrás da casca. Não estão andando no caminho. Não estão esbarrando em nada. Está passando livre, o caminho é largo, não esbarra em nada. Não há problema com nada, está tudo bem. Aceita tudo, está tudo bem. Não confronta nada, está tudo bem. É o caminho largo, é isso aí. Esse é o caminho largo. Agora o caminho que é Jesus, não, é um caminho estreito. É esbarrando nos entendimentos, nas concepções, esbarrando na inversão dos valores.
É esbarrando contra a mentira, é esbarrando contra a falta de amor, é esbarrando contra a corrupção. E esbarrar é confrontar, é peitar, é se manifestar, é se posicionar, é sim, sim, não, não. É se posicionar, não é ficar em cima do muro, não. Não é o politicamente correto, não. É esbarrar. Caminho estreito, a gente esbarra em alguma coisa. Só que o pessoal quer viver a religiosidade. É botar o uniforme de religioso e partir pro abraço. Tá tudo certo. Eu estou parecendo. Posso enganar a outros, mas a Deus não. A minha essência é outra. A minha essência continua sendo a mesma, podre. Eu continuo cheio de trevas. Eu continuo cheio de podridão dentro de mim. Eu continuo ainda com inveja, desejando o mal do outro, desejando o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro faz. É isso aí. Eu quero ver o outro se ferrar. Eu quero que o outro seja escandalizado. Porque eu quero subir. Eu quero aparecer. É assim. Isso é hipocrisia, é religiosidade. É o sistema religioso. É criado por homens. Algo muito contrário do que é proposto por Jesus Cristo. Que é assim, ó, lá, deixa tudo que tu tem. Pega o que tu tem, vende e distribui. Pega a tua cruz e me segue. Vem após mim. Tá? Pega o que tu tens, o que tu é, o que tu sabe. Pega aí tudo que você é. E divide. Tudo que tu tens, divide. Ou seja, se desprenda. Se desprenda. Aí você pega a sua cruz e vem após mim. Veja só como Jesus Cristo é o contrário do que a religiosidade prega. Confronta aqui. Confronta o que Jesus fala e o que nós vemos e ouvimos. A religiosidade. Quando você coloca frente a frente, a religiosidade ela não reflete Cristo. Não reflete. Porque é outro espectro. O reflexo é o outro. Não é o de Jesus. Não reflete Jesus. E a partir do momento quando você reflete, que você coloca a religiosidade e coloca de frente com Jesus Cristo, você vê que a religiosidade não reflete Jesus. Porque a religiosidade fatalmente nos coloca no caminho largo. Mas Jesus Cristo é o caminho estreito. Nós terminamos esbarrando em alguma coisa, porque estamos na contramão do sistema. E a religiosidade, ele segue o sistema, ele se adapta. Segue o mundo, ele se adapta. É uma mutação. É como um vírus, está sempre em mutação, em transformação. A religiosidade, ela se adapta. Jesus não, Jesus é imutável, o caminho é estreito. E por ser estreito a gente fica esbarrando, porque vai na contramão
deste mundo. Vai na contramão do sistema. É isso aqui. Aí quando Jesus fala aqui, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Esse é por aqui, filho. É por aqui. Ou você segue aqui, ou você não chega ao Pai. É assim. Simples assim. É aplicar o que Jesus nos ensina na nossa vida, no cotidiano. Em todas as áreas da nossa vida. É viver o Evangelho. Viver o Evangelho, meu querido. Viva o Evangelho. Coloque o Evangelho na tua vida de forma prática. Viva, aplique o Evangelho na tua vida. A história é essa. O resto é farisaísmo. O resto é alegoria. O resto é qualquer outra coisa, menos a cruz. O jugo é suave e o fardo é leve, mas o caminho é estreito. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.